Para tudo que hoje a gente encontrou o fora de série definitivo para gravar uma matéria aqui na garagem, Centauro. Meus amigos, isso aqui é muito raro. A gente está aqui no interior de São Paulo gravando. Esse carro em especial é uma das menos de 50 unidades que foram produzidas e a gente vai mostrar todos os detalhes dele a partir de agora. Saudações, pessoal! Olha só, Centauro ou Maverick Centauro. Ele é chamado assim por conta, eu sempre ouvi esse nome e tal, por conta, logicamente, de usar como base o Ford Maverick, mas ele chegou ao mercado 2 anos depois do fim da produção do Maverick, quando os V8 estavam realmente com uma fama bem ruim no mercado brasileiro e as pessoas, pasmem, eu já comentei isso aqui, já ouvi muita história, as pessoas trocavam Maverick GT, Charger RT e tal, por videocassete, por bicicleta ergométrica e por outras coisas, deixavam na rua. É bem curiosa essa história, é bem engraçado, porque esses carros hoje em dia são muito valorizados, mas tiveram aí, no começo dos anos 80, na metade da década de 80 também, uma fase bem complicada. O Centauro, então, era produzido por uma empresa lá de Recife, né, de Pernambuco, e ele trazia, logicamente, ou justamente, a ideia de mesclar coisas, tanto um estilo que lembrava os carros nacionais, lembrava o Maverick, mas também ele tinha um quê que lembrava os carros americanos, especialmente Pontiac e outros modelos. Uma coisa que eu lembrei desse carro também é que os faróis dele, o conjunto óptico, faróis quadrados, mas você lembra muito o Ford Capri, né? O Capri também tinha esse jeitão, Capri, aliás, um carro que eu acho bacana, tinha esse jeitão com a frente com 4 faróis, mas eram redondos e não quadrados. De qualquer forma, ele lembra também, isso que é bacana, ele lembra muito o Monza, a versão do Monza vendida nos Estados Unidos, que era o Monza V8, que também é um carro bacana, tem poucos aqui no Brasil, mas ele lembra muito. Um detalhe interessante, olha só, a carroceria ela utilizava fibra de vidro, plástico reforçado e também peças do Maverick. Vocês vão ver a própria porta e tal é original, né? A ideia é que a carroceria era colocada em cima desse chassi, pesava 90 quilos a mais, e daí a história foi sendo escrita, né, dessa forma. Mas o que é engraçado é que a ideia deles era, de certa forma, fazer com que a própria Ford, tá um vento aqui, a própria Ford retomasse a produção do Maverick. Imagina, cara, em 81, o Maverick, como a gente sabe, a história do Brasil, 73 a 79, não foi um grande sucesso, ele é mais sucesso hoje do que foi na sua época, mas eles queriam que ele voltasse, a Ford voltasse, eles levaram um protótipo lá para a Ford dar uma olhada, enfim. E é bem engraçado. Várias opções de customização de pintura, olha só esse pisca lateral. Então nós temos aqui essa pintura diferente, se a gente for pensar na época, também era uma coisa mais exótica, se você for pensar o estilo geral. E logicamente, se olhando aqui, dá para você ver que ele é um Maverick, justamente, ó, detalhe aqui do desenho, mas aqui, ó, tá vendo? Fibra. Engraçado, né? A concepção da carroceria em si. E a gente falou da dianteira e a traseira, meus amigos, ele tem um quê com essa traseira de Mad Max, né? Se você colocar um blower ali nesse carro, realmente ele vai ficar interessante. O detalhe da traseira, que vale a pena ressaltar também, ou observar, que eu já falei em outros fora de série, ó, a carroceria ela é feita uma coisa só. Então ele não tem, por exemplo, um para-choque separado, o para-choque é tudo muito integrado. E o detalhe aqui do conjunto óptico traseiro, ele é liso, totalmente liso. Dá uma olhadinha aqui de perto, dá uma olhada, ó. Ele é bem liso, com o detalhe do Centauro aqui. Enfim, projeto diferente, década de 80, muito própria. Tem aqui rodas gaúchas, 14 polegadas, também é uma coisa que era moda e combina com esses carros. E lógico, maçaneta, tudo de Maverick. Mas olha o detalhe aqui, ó. Olha a diferença de altura. Como eu falei, ele pesava 90 quilos a mais do que os Mavericks tradicionais. E interior, claro, todo já dentro dessa mesma ideia. Mas aqui, olha só que interessante, a gente vê o capricho. Esse painel, com toda a inspiração do carro, mas ele era uma peça só. Olha que legal. Ele era feito justamente como novidade. Então, instrumentos do Maverick ali, né?
E aqui nós temos instrumentos extras, como pressão de óleo, por exemplo, tem o voltímetro e tem o vacuômetro, mais algumas coisas aqui, relógio, esse aqui também é um contagiros, e detalhe aqui do equalizador, ar-condicionado, e esse carro em especial está equipado com uma transmissão C3, a transmissão automática da Ford. Mas o que é curioso, ó, que engraçado, eu li eu vou comentar agora dirigindo, as avaliações da Motor 3 sobre o carro, eu vou comentar agora dirigindo, e as minhas impressões também, claro, mas cara, encontrar esse carro foi uma das coisas mais legais que aconteceu aqui no canal nos últimos anos, e como entusiasta também de fora de série também. Último detalhe, olha só o que ele traz aqui, ó. Capô, ele tem esse ressalto no desenho. E daí a gente vê aqui, tem dois botões. Para que serve isso, Belotti? Para abrir o abastecimento e também o porta-mala. Aqui no cofre do motor, olha que interessante algumas observações. Primeiro essa questão até, ó, da fibra e de como o motor fica aqui dentro, né? Fica um pouco diferente do Maverick. Quer dizer, está no mesmo lugar, mas ele avança um pouquinho a carroceria para cá. Uma outra coisa também é a abertura aqui, ó, do capô, que é na vertical, como os Opalas. O espaço para trabalhar um pouco mais apertado, até por conta dessa barra também aqui. E o motor já conhecido 302 V8 com seus 5 litros e 200 cavalos. Muito bem, pessoal. Estamos aqui ao comando do Interceptor. Tem jeitão, né? Tem um jeitão de Mad Max. Foi uma das coisas mais interessantes que eu achei. Logo quando eu vi esse carro ainda em fotografias, antes de combinar aqui a gravação, aqui na coleção, falei, cara, esse carro parece muito o Mad Max. Você lembra dos carros de polícia do filme, que eram 4 portas, enfim, é uma outra ideia. Mas ele lembra muito também o próprio Interceptor, né? Se você pintar de preto, cara, fica sensacional. O Centauro é uma daquelas coisas, uma daquelas criaturas lendárias que eu imaginei, assim como a criatura lendária em si, que eu não veria também um ao vivo, porque eram carros que a gente via nas páginas de revista, nas propagandas, e você não via nenhum na rua, né, cara? Então, falava, cara, que coisa, já era difícil o Miura e outros carros, outros fora de série, você imagina um Centauro, mais difícil ainda, né? Esse já é um fora de série com espírito V8, uma coisa que eu salientei, que é bem bacana, é a vasta instrumentação para controle do carro, realmente bem acertado, né? O motorista tinha à sua disposição bastante coisa para ser informado na hora que ele estava guiando. E esse acabamento, esse painel que foi construído para ele, tendo a inspiração e a base no Maverick, mas uma coisa própria, né? Ficou sensacional, ficou muito legal mesmo. Curiosamente, o Centauro é um carro que nasceu já um pouco mais velho, porque ao contrário de outros fora de série, como por exemplo esse Del Rey, coitado, outros fora de série como o Miura, o cara comprava zero, então tinha o chassi tubular, a mecânica zero, outra história, né? E antes usava a plataforma Volkswagen R. O Centauro é um carro que foi baseado no Maverick, que é um carro que havia saído de linha 2 anos, em 1981. Então é bem curioso você imaginar essa ideia de você já partir do pressuposto de fazer um carro com base em um modelo que já tinha saído de linha. Esse câmbio de 3 marchas da Ford também bastante clássico. Então, nesse caso, você imagina, desse exemplar em especial, esse carro ele teve que já
encontrar um exemplar com câmbio automático. Não sei lá, eu não sei como funcionava a questão das encomendas na época lá na Centauro em Recife, lá na empresa em Recife, né? Mas o cara chegar e falar, puta, eu quero um automático. Eles tinham que procurar um Maverick automático para poder gravar, não, para poder fazer a transformação. Realmente curioso, é um desafio diferente até de outras empresas fora de série por conta disso, né? Porque ele é muito fora da casinha quando você pensa em customização. Outra coisa curiosa, a posição de dirigir dele é até um pouquinho mais baixa, mas não exatamente em detalhes. Um detalhe que é curioso é que esse capô mais elevado, a sua visualização ela fica um pouco mais prejudicada. Isso é engraçado, até pelas laterais também. Olha desse lado, ele construiu uma armadura no carro, né? Ela fica realmente curiosa quando você olha dirigindo. Não que atrapalhe a visão, mas você tem que se acostumar, porque é diferente do Maverick tradicional, do Maverick comum, digamos assim. Claro que outra questão também do Centauro é que ele pesava por volta de 80 quilos a mais do que o Maverick, por causa dessa carapaça, digamos assim, que o carro trazia de fibra. Então ele usava peças da carroceria do Maverick e usava outras também de fibra. Ou seja, um negócio muito doido, muito fora do comum. E você andando com isso aqui na rua, aqui no caso num condomínio, o pessoal olha estranhando, fala, pô, deve ser daquela casa ali, né? Mas o que é bacana é que esse, por conta do V8, ele é um carro que acaba tendo, logicamente, um conjunto mecânico aí bem acertado, se bem que, se a gente for pensar tá vendo, em alguns pontos, por conta das dimensões do pneu, ele pega um pouquinho na fibra, né? O pneu pega um pouquinho na fibra. Interessante essa observação. Mas assim, é engraçado você notar, olha lá, que em 81 a gente já estava num período pós V8. Então você tinha um Landau que sobrevivia ainda, mas as pessoas já não queriam mais V8. O pessoal trocava V8 por, já falei aqui, por videocassete, por bicicleta ergométrica. E é muito engraçado então, porque ele é um fora de série que surgiu num contexto totalmente diferente, totalmente atípico, e partindo de um carro que tinha saído já de linha. Cara, é um sonho mesmo o Centauro, se você for pensar do criador da empresa, porque ele é um carro que ele já nasceu meio que condenado de certa forma. Mas, sem dúvida que, como registro histórico, um exemplar como esse é fantástico. E essa possibilidade de guiar esse carro aqui, realmente singular. Já vou me despedindo, obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e nos falamos, até mais. Cara, a oportunidade de guiar esse carro, realmente é tipo cavalgar um unicórnio, sabe assim? É meio por aí. É isso aí, pessoal. Um abraço.